Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Esse é o do quarto pro ateliê. Eu acho que eu vou pôr um arquinho aqui de felicidade. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um joinha pra gente que ajuda a gente demais. E bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. É isso, gente, bora pegar alguma coisinha pra gente bebericar, pra petiscar, que já estamos começando. E hoje a nossa convidada é a Thaís Cochino. A Thaís Cochino nasceu em 92 e trabalha em Brasília. É artista visual, pesquisadora e curadora. É graduada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília e mestranda no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UNB. Sua prática e poética são ao redor do desenho contemporâneo e atravessadas por sua ancestralidade nipônica. Investiga sobre o espaço entre como possibilidade de dissolução do binarismos e explora esse lugar em diversas mídias e suportes físicos e digitais. É cofundadora e curadora do Diverse NFT Art e foi integrante da equipe de projetos artísticos e comunicação da plataforma Hikenunk. Seus desenhos já foram impressos em diversas publicações nacionais e internacionais. Participou de exposições, feiras e mostras em diversas cidades do Brasil, em Portugal, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Seu trabalho mais recente, Jardim, esteve na exposição Human Plus Machines na Art Basel, Miami, em 2021. E com isso, eu vou chamar hoje nossa artista, a Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Guarido. Oi, gente, tudo bom? Boa noite, boa tarde ou bom dia para A todos. gente nunca sabe, né? Nunca se sabe. E eu queria agradecer demais o convite de participar desse projeto. Estou bem feliz. Eu acho que é sempre incrível quando a gente pode compartilhar um pouco mais dos nossos processos, né, e do que a gente vem pensando sobre o que a gente está criando. Então, valeu demais aí. Ah, maravilhosa. Conte-me um pouco, obrigada. Eu fico meio sem reação com as pessoas quando elas começam a elogiar o projeto. Eu fico tipo, eu não sei muito bem o que falar. É difícil, né? Mas parabéns, já são vários artistas, né, que participaram. Então, eu Tô acho feliz. chique. Obrigada. Mas me conte de você, conte-me sobre esse. Na verdade, eu acho que a gente pode começar do começo, acho que faz mais sentido. Eu odeio pensar numa linha do tempo, mas às vezes é um pouco uma linha do tempo. É, Você fez o UNB, que eu acho que é uma faculdade um pouco diferente do resto do Brasil. Ela é um pouco específica e super interessante, né? Então acho que você poderia falar um pouco desse teu curso e como as coisas foram desenrolando. É, eu fiz a minha graduação em comunicação social com habilitação em audiovisual, que é o antigo curso de cinema da UNB, né, que é a Universidade de Brasília. E a UNB ela é um pouco diferente porque eu acho que ela tem currículos que são um pouco mais interdisciplinares. Então, além tipo de um currículo fechado, né, que a gente tem que fazer das matérias obrigatórias, no geral a gente tem que transitar por outros departamentos, fazer umas introduções, umas coisas assim. Então, eu entrei na universidade pensando em escrever, né, roteiro, porque nunca foi assim muito do meu desejo estar em set, principalmente depois de participar de alguns sets, eu achei um pouco intenso. E a minha vontade era escrever, porque desde criança, assim, eu estava numa escola meio hippie, com um método diferente, e a gente tinha o que a gente chamava de Fest Livro. Então, todo ano tinha esse Festival do Livro, em que a gente fazia nossos próprios livros,
Nossa. e ia contando histórias. Então eu entrei pensando nisso, vou escrever minhas histórias, né, para transformá-las em filme. Só que também foi quando eu descobri que, tipo assim, fazer um filme não é algo muito fácil. Naquela época também estavam começando a chegar as câmeras, que tinham uma qualidade melhor. Faz tanto tempo, não, mas os celulares não tinham câmeras boas, né? Então era mais difícil conseguir fazer um curta-metragem. Isso foi me desanimando um pouco. E aí, bem no início da faculdade, eu fiz um workshop de histórias em quadrinhos, que foi quando eu quando eu voltei a desenhar, né, na verdade, porque quando eu era criança eu desenhava, mas eu acho que como para todo mundo, né, chega esse momento em que a gente acha que a gente não desenha bem, então por muito tempo eu parei de desenhar, mas aí logo no início da faculdade eu voltei a desenhar. E com os quadrinhos, eu percebi que, tipo, eu podia contar as histórias que eu queria com um orçamento super baixo, né? Que era eu desenhando. E foi também quando eu entrei em contato com a Zine, que foi em 2011, nesse workshop, que eu vi o que era uma Zine, assim, não era algo tão comum naquela época. Não tinham as feiras, né? Se a gente for pensar num marco, assim, talvez seja a primeira Feira Plana, que foi em 2013. Antes disso, tipo, o Zine tinha acabado aqui no Brasil, principalmente, né? Fora é um pouco diferente. Eu acho, tipo, aqui no Brasil, na cena artística, né? Porque sempre, o Zine sempre continuou, assim, em movimentos mais alternativos, né? Tipo, tinha muita Zine mais, digamos assim, política, né? Do feminismo, do movimento punk. Mas artística mesmo não tinha muito nessa época, né? Porque o Zine acabou sendo um pouco deixado de lado, depois da invenção da internet. E aí, em Uhum. 2011, eu entrei em contato com o Zine, com os quadrinhos, e é quando eu começo a produzir, eu acho que talvez seja quando eu começo essa minha trajetória artística, assim, né? Que aí eu lanço meu primeiro Zine, junto com a Lívia Viganó, e com isso a gente também cria a nossa editora, que é a Piqui, que a gente Uhum. acabou as atividades em 2020. Ficou quanto Mas, tempo enfim, aberta? foram 9 anos, né? De 2011 a 2019. A gente publicou mais de 20 títulos. E foi isso, né? Começou como uma autopublicação de nós duas, assim, né? Com os nossos quadrinhos. E era uma coisa, assim, bem divertida mesmo. Era tipo, quero fazer essa história. Eu fazia e imprimia, né? Porque era também um baixo custo, né? Tipo assim, era um xerocão mesmo, preto e branco. Às vezes a gente fazia uns acabamentos um pouco diferentes, mas no geral era isso. E aí em 2015 a gente começou a publicar outras autoras, né, que na época se identificavam enquanto mulheres, porque a gente queria publicar autoras mulheres, principalmente relacionadas aos quadrinhos, mas também depois a gente vai e lança uma coleção assim que aborda outras linguagens, né? Tem Uhum. uma zine da Letícia Miranda, que é uma artista aqui de Brasília, que é que é sobre colagem. A gente tem uma zine que é mais de texto, da Inacabe Rodrigues, uma de fotografia, da Rafael de Laconga Rosa. Então a gente foi também se abrindo, né, nesse percurso com o zine, que para mim Uhum. foi muito importante mesmo, porque foi isso, né? Eu acho que o zine, desculpa, Então, o zine para mim foi tipo assim, um suporte de fácil acesso, de fácil produção, com um orçamento muito baixo, em que eu podia expressar, né, o que eu queria, minhas ideias, essas narrativas, com os meus desenhos, né, então com essa visualidade que eu construía. E eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Então, aqui em Brasília, cheguei a organizar uma feira, um prêmio, e também criei minha gráfica de risografia. que legal, Então tem fui uma me envolvendo gráfica. bastante, assim, uma pequena gráfica.
Slow Gráfica, apoio Print Shop. Que fofinho. Então foi tipo, acho que me preparando bastante, assim, e me fazendo também entender qual era a estética que eu queria ir, né? Porque como era mais uma brincadeira, uma experimentação, dá uma maior liberdade, né? De ir criando mesmo, assim, sem se preocupar tanto com uma recepção ou com querer chegar a algum lugar, assim. Eu acho que o Zine tem muito a ver com isso também, desse lugar do processo, para mim, pelo menos, né? E ser esse suporte de poder se expressar. E para mim, essa questão sempre foi muito importante, assim, de tipo, a gente poder botar as nossas narrativas no mundo, em contraposição às narrativas hegemônicas, que no geral elas são, né, cis, hétero e muitas vezes construída por homens, né? Sabe o que Então, tipo, pra mim. Pode falar. eu acho muito interessante que acabou que muita gente que tá vindo no canal é do Zine. Eu não conhecia muito essa história do Zine, eu não conhecia. Não imaginei desse background de uma galera que hoje em dia tem a minha idade, ou é um pouquinho mais velha que eu, um pouquinho mais nova. Mas parece que o Zine, nos últimos, dessa geração, dos 20 aos 30, acaba que tá fazendo um papel muito grande junto com a tatuagem, porque é uma coisa que eu acho que vem quase que simultâneo, mas é uma galera muito que vem do desenho, que vem de publicações independentes e que está expandindo isso para outras pesquisas. Porque é isso, né? O Zine. Ah, pra mim, eu tenho uma grande paixão por Zine, de verdade, assim. Eu fico muito feliz de poder falar sobre Zine, apesar de hoje em dia não estar trabalhando tanto mais com isso, né? Porque a vida tomou outros rumos. Eu acho que é isso, é um lugar que você pode experimentar. É um suporte que não te prende a nenhum tipo de linguagem específica, né? Como eu falei, pode ser quadrinhos, pode ser desenho, pode ser texto, pode ser foto, pode ser colagem, pode ser tudo. E não existe um formato exatamente, né? Eu acho que o Zine é isso, é esse suporte que, por si próprio, prega uma certa liberdade. Então, eu acho que é muito incrível mesmo, assim. Eu acho que até é um lugar saudável quase que de começar, né? Tipo, por ter esse ambiente de amizade, assim, com as pessoas, e eu sinto que existe muito uma troca com relação a todo mundo, existe uma comunidade mesmo, e ao mesmo tempo você tem muita liberdade. Total, tipo, e ainda teve esse fator, né? Porque em 2013, com o início das feiras e tudo mais, você ia para as feiras e as pessoas, elas não estavam competindo entre si. Isso é muito Legal. interessante da gente pensar, né? Elas estavam querendo, porque na real, tipo assim, fazer zine é muito legal, é muito massa, mas dificilmente vai te dar, vai ser sua fonte de renda principal, sabe? Então tava meio que todo mundo lá nessa, assim, tinha muito designer, muitas pessoas que faziam outras coisas, e elas faziam zine porque elas amavam, né? Amavam, seja o processo de produção editorial, de fazer um projeto gráfico diferente do que ela podia fazer na firma, né, digamos assim. Então tava todo mundo lá para trocar mesmo, assim, conversando. Claro que, tipo assim, como a gente tá lidando com venda numa feira, sempre vai dar aquela coisa, essa pessoa tá vendendo muito, eu não tô vendendo nada. Mas isso era, tipo, de menos, sabe? O mais legal era você ir, trocar. E, tipo, você... No Zine também tem... Como vem, acho que desse lugar meio alternativo, punk, tem uma questão, uma cultura muito forte da troca. Então, você chegava numa feira de zine, você ia numa mesa de alguém que você admirava muito, né, de um artista que você admira, tipo, isso acontecia muito nos quadrinhos, porque, enfim, né,
tinham quadrinistas que já estavam aí há mais tempo e que eu curtia e acompanhava o trabalho, ou até mesmo tipo quadrinistas. Enfim, né, o Instagram, e a gente vai seguindo as pessoas. E aí você chega com a sua zine e fala, você quer trocar? E a pessoa troca com você, sabe? Sem envolver uma transação monetária no meio. Isso é incrível, porque, tipo, eu acho que a gente não vê isso, né, nos outros campos das artes, né? Na arte contemporânea, as pessoas acabam competindo muito entre si porque é muito escasso. Mas como no Zine, tipo assim, eu acho que é realmente essa questão de não prover uma fonte de renda, sua principal fonte de renda e tudo mais, eu acho que essa questão da escassez acaba sendo um pouco deixada de lado, ou dessa supervalorização, e vai mais no sentido da gente construir essa comunidade, construir relações, até porque você passava tipo o dia inteiro numa feira, então querendo ou não você conversava com a pessoa que estava do seu lado, né? Ou ia também tinham várias pessoas que estavam sempre nas feiras, então você acaba criando um laço com essas pessoas e trocando com elas. Isso é outra parte incrível da Zine também. Não, eu sinto que existe muito isso, de verdade. E principalmente o Zine é uma galera muito engajada, que despretensiosa também. É uma conversa mais aberta. Eu não sei, eu sinto muito isso. Mas continuando a sua trajetória, eu não sei se você se formou, obviamente, né? E inclusive você trabalha também com audiovisual também. Que eu acho que Sim, aí eu. os seus trabalhos hoje em dia têm um pouco a ver, né? Não, tem tudo a ver, assim, né? E tipo, com isso de voltar a desenhar e continuar praticando esse desenho e entendendo também onde eu queria chegar com o desenho, que, enfim, não foi numa perfeição técnica, tipo, nunca pensei nesse caminho, né? Foi sempre entendendo essas questões do meu desenho, onde eu queria aprofundar. E eu fui praticando, assim, foi tipo, realmente eu voltei a desenhar, não parei mais até hoje. E isso me deu a possibilidade de também me relacionar com um sonho antigo que eu tinha, que eu acho que quase todo mundo tem quando a gente é criança, que é o do desenho animado, né? De fazer um desenho animado. Então, o meu projeto de conclusão de curso, ele foi uma animação. E também eu acho que foi onde eu comecei, talvez, uma pesquisa que ela vem até hoje, e surpreendentemente agora no mestrado, à medida que eu fui escrevendo a minha dissertação, eu percebi o quanto que ainda tinha a ver, né, que é do espaço entre o meu curta de conclusão de curso chama Entre, que é essa pesquisa que eu faço entre a animação tradicional, né, desenhada frame a frame, com o vídeo de captação direta, né, o vídeo que eu gravo do meu celular. Então eu vou um pouco nesse lugar, assim, entre a animação e o vídeo, e como, ao juntar, né, essas duas imagens, a gente também cria outros sentidos. E vai um pouco por aí, assim, só que eu acabei deixando um pouco de lado, assim, depois que eu me formei o audiovisual, por estar muito envolvida com o Zine, mas como eu falei, o Zine não dava muito dinheiro, né? Então, pouco depois que eu me formei, eu também comecei a tatuar. E a tatuagem, ela veio através, eu acho que, desse outro projeto que eu tinha simultaneamente, que era um projeto de postando fotos, desenho todo dia no Instagram, e aí cada semana tinha um tema. Então, isso também foi me fazendo entender mais, assim, tipo, uma estética, né, que eu ia criando e vendo todo esse processo. E aí, quando eu decido tatuar, eu já tenho, tipo, todo esse registro desses desenhos que também acabam virando flashes para tatuagem, né? Então, foi um pouco por aí, assim, depois da minha graduação, era muito, tipo, esses eventos de publicação independente, pensando muito os quadrinhos e o desenho em si mesmo, assim, né? Tipo, como eu fui criando essas visualidades e
O Ainda Ontem é uma história em quadrinho que foi selecionada pela convocatória da Desgráfica, que era organizada no MIS aí de São Paulo, né? E que era focada em quadrinhos experimentais. Que é meio que onde eu me encontro nas histórias em quadrinho, por conta principalmente desse meu desenho, que ele é meio torto, né? Tem uma perspectiva muito estranha, umas formas engraçadas. E o Ainda Ontem, pra mim, ele é muito especial porque foi um projeto que eu me dediquei mais tempo, assim, é um quadrinho, acho que é o quadrinho mais longo que eu lancei até hoje. E ele se relaciona muito com essa pesquisa que eu faço sobre esse espaço entre, né? Porque ele conta uma história de uma sociedade distópica, na qual as crianças elas nascem separadas dos adultos e elas têm esse ritual de passagem. E a protagonista ela não consegue fazer esse ritual e ela fica presa nesse limbo. E aí as páginas elas são compostas por imagens que eu retirei de um jornal japonês que meus avós assinavam. Que incrível. E que foi chegando lá em casa quando meus avós, por conta da idade, né, eles já estavam ficando um pouco mais não estavam mais autônomos, independentes, e eles se mudaram para casa dos meus pais, onde eu morava na época também. E esse jornal chegava e eles não conseguiam mais ler, né? Mas o jornal ia chegando e meu pai entrou numa grande saga para desassinar o jornal e não conseguia, assim, tipo, ele falava, não quero mais, pode cancelar, parou de pagar e o jornal continuava chegando. Então tinha essa pilha de jornal em japonês e era interessante, assim, como eles mostravam as notícias muito mais do Japão ou como eles apresentavam as notícias do Brasil. E aí eu fui coletando, assim, essas imagens. E aí, para fazer as páginas do quadrinho, eu ampliei essas imagens, então você vê a retícula delas e tudo mais, você não consegue ver a imagem em si da fotografia. E pintei com uma tinta branca, assim, sobre elas. E coloquei o desenho por cima. Então eu acho que isso vai criando também uma atmosfera, assim, meio extremamente familiar desse quadrinho, né? E aí eu vou compondo as páginas assim, então eu fico pensando bastante sobre isso, né? Tipo, e talvez também desse não entendimento, que enfim, estava bem acentuado, né? Porque meus avós já estavam bem idosos. E como ia voltando, tipo, memórias deles da infância, né? Quando eles viviam em colônias japonesas aqui no Brasil. E como também talvez ter essa ancestralidade, né, japonesa tão forte e ser brasileira. E eu cresci aqui em Brasília, longe de tipo uma comunidade nipônica mesmo, assim. Para mim sempre foi muito, não sei nem explicar, assim, mas tipo, eu sempre soube, né, que meus avós eram japoneses, eu sou metade japonesa. Mas a cultura sempre foi algo assim bem difícil de Distante. acessar. Eu acho que aí em São Paulo, né, ou tipo no Paraná, onde tem comunidades, as pessoas crescem em comunidades, talvez a relação seja um pouco diferente, mas para mim sempre foi um pouco mais confuso, né? E aí eu também me senti assim nesse lugar entre. Uhum, entendi. Não, e eu fiquei agora na dúvida, esses jornais são editados, tipo, no Japão mesmo? Ou aqui no Não, Brasil? em São Paulo. Que Acho que chama interessante. Nikkei Shimbun. Que interessante. Eu amo coisas japonesas. Na verdade, tipo, eu adoro a liberdade, toda essa cultura. É uma coisa super interessante. Eu acompanho algumas pessoas que falam sobre e eu acho muito rico. Eu acho que pra você, se pra mim é muito rico, eu considero que pra você deva ter um papel fundamental de algum modo. Não, super, né? Até essa outra série, né, que você falou da quebra da tradição, foi feito pensando um pouco nisso, assim, né? Porque para mim
como eu falei, tipo, eu não me entendi exatamente. Eu sabia que eu não era branca, assim, essa certeza eu sempre tive na minha vida, mas eu não entendi, assim, que eu era, sabe? E aí eu acho que foi só realmente quando eu comecei a entrar em contato com os textos do feminismo asiático brasileiro, com os grupos no Facebook na época, que eu comecei a pensar mais sobre essa minha ancestralidade, assim, como era a minha relação com essa cultura. Tanto que o nome dessa série é Pautas do Feminismo Asiático Brasileiro, que eu faço inspirado num texto, e, e a partir de ampliações de fotos que eu tirei na minha viagem para o Japão, né? Ai, que Porque, foda. tipo, acho que desde 2016 eu vinha pesquisando, entendendo um pouco sobre isso, mas em 2019, quando eu realmente talvez encare essa questão, me disponho a estar à frente dela, assim mesmo, porque foi nesse momento de encerramento de vários ciclos na minha vida, né? Tipo, da Piqui, da feira de publicação, e foi quando eu pensei, agora eu acho que eu vou focar um pouco mais nessa minha pesquisa artística, talvez pensando nesse mercado, essa produção de arte mais, entre aspas, convencional, né? E aí é quando eu volto também para essa minha pesquisa do vídeo, e aí eu começo a pesquisar mais sobre essa questão e vou fazer uma residência no Japão, que foi quando eu fiz Kurage, Água Viva, né, que é também uma videoarte, que continua nesse lugar de pesquisa entre vídeos de captação direta, né, que foram vídeos que eu gravei nos arredores da residência, lá no Japão, que ficava no sul do Japão, em Toshima. E esses desenhos que eu faço, que eu fiz eles em 4 painéis, e eu desenhava com carvão e ia apagando e desenhando o próximo. Desenhava com carvão, tirava uma foto, apagava e fazia o próximo desenho, o próximo frame da animação. E no final da residência, eu fiz uma videoinstalação, que era o vídeo junto com um biombo de 4 partes, com esses desenhos. Parei rapidinho. Se eu falar muito, Não, dá uma piorada aqui. fique em paz. É, Quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra? não, no geral eu não fico gripada, então, tipo assim, passei um... faz muito tempo que eu não ficava assim, tá sendo bem... Nossa, eu passei uns 2 anos sem ficar gripada, mas quando eu tive uma gripe eu quase morri, assim, tipo, eu pensei, nossa, ser adulto e ficar doente não tem como. Não tem como. Não tem como, é assim, é o fim. Você só pensa, putz, não dá. Tá, agora eu vou voltar. E aí eu fiz essa videoinstalação com esse biombo, com todos os desenhos da animação. E a animação em si, né, elas são essas formas que vão se transformando, porque eu acho que no momento eu estava muito influenciada, assim, por uma prática de meditação que eu estava fazendo, pensando muito sobre a questão da impermanência, que se relaciona diretamente com o Zen budismo, né? Sendo o Zen budismo também, acho que um dos pilares da cultura japonesa. Uhum. E então para mim era importante ter essas formas que iam se transformando, né? E essas formas dialogavam também com essa pesquisa que eu vinha fazendo, tanto nos quadrinhos quanto nos meus desenhos, que acho que é uma espécie de jogo com a pessoa que está vendo, né? Porque a princípio eles são meio estranhos, então eu acho que eles convidam a quem vê a criar o seu sentido, sabe? E isso eu gosto bastante, assim, nos quadrinhos eu já explorava isso, né? Com narrativas não lineares, com desenhos muito estranhos, às vezes a pessoa não entende. E a princípio era um pouco isso, assim, nas feiras, às vezes as pessoas liam e eu acho que elas não entendiam, porque são narrativas que demandam um tempo, né? E talvez um comprometimento de tipo,
Não, tá, então eu vou entender qual que é a lógica dessa história, o que que são essas coisas, abandonando um pouco todas essas referências que eu tenho, tipo, do que deveria ser uma história em quadrinho, vou entrar na lombra, digamos assim. Então eu sempre senti isso muito pulsante no meu trabalho, né, de tipo, convidar a pessoa a esse tempo, que tipo assim, você tem que mergulhar para entender, e talvez se você não mergulhar, você entenda outra coisa, e ok, é, você acha só fofo, né? Isso era uma coisa que eu ouvia muito nas feiras de publicação. Ai, que fofo o seu trabalho, e eu nunca achei meu trabalho exatamente fofo, mas ok. É que Ou eu tipo, acho porque é uma que, estética que. eu não sei, a minha impressão, e trabalhando com arte, vendo um pouco das pessoas olhando para isso, depende muito da disponibilidade da pessoa de querer mergulhar no trabalho e também as referências dela. Porque não adianta o trabalho ter. Nossa, isso é meio horrível de falar, pensando agora. Mas às vezes não adianta o trabalho ser super complexo, ser super conceitual, que fala de 30 mil coisas, ou se aprofunda demais num tema muito específico, sendo que as referências de quem vê não vai captar isso porque é uma outra vivência. Não que o trabalho não possa ter essas referências, eu acho que ele deve, inclusive, e eu acho que também é um papel do curador explicar isso de algum modo, deixar claro, não sei, até educar, se for o caso, mas para deixar transparecer também um pouco dos conceitos do artista, tem todo esse trabalho que deve ser feito. Mas eu acho que o público geral não é esse público que vai mergulhar, né? É um público um pouco mais superficial. Não, total. Por isso que eu também nunca fui um grande sucesso de vendas, mas assim, eu acho que demandar esse tempo, né? Tempo é um dos bens mais valiosos que a gente tem. Sim. E muitas vezes as pessoas não estão disponíveis, e ok. E hoje em dia eu penso em os vários níveis, né, de acesso que a pessoa consegue ter da obra. E não que eu controle isso, ou, enfim, né, não é nenhum desejo meu controlar. Inclusive, eu tô falando aqui que eu gosto de convidar as pessoas a criarem o seu próprio sentido. Eu acho isso a parte mais interessante nessa relação. Mas tem uma frase que eu escutei há um tempo atrás de uma pessoa, de um professor meu que eu sou apaixonada, acho que ele é incrível, e ele falava assim, ele de uma extrema generosidade, assim, bizarra, e ele sempre falava pra gente em aula: não é que a obra é ruim ou que a obra não é boa o suficiente ou alguma coisa assim. É só que talvez você. Não é talvez, você não esteja pronta para a obra. Às vezes, num primeiro momento, você tem uma impressão e daqui, sei lá, 5 anos você revê essa obra, ou 50 anos, e você tem uma outra perspectiva e uma outra vivência, porque agora você está pronto para isso. Não, total, eu acho que sim, né? Tipo, a questão da abertura da obra, né? Dessa possibilidade de criação de sentido. Mas eu sinto que às vezes as pessoas não estão nem disponíveis a se abrir, sabe? É tipo, querer perceber, independente, porque a gente é ensinado a isso, né? A gente tem medo de errar, a gente tem medo de entender errado. Então as pessoas são meio que condicionadas aquilo que é estranho, elas já, tipo assim, dão nem 2 segundos. Porque talvez se você olhar uma obra que você pode não entender tudo que o artista quis falar e tudo mais, normal, todas as referências. Ninguém tem todas as referências do mundo, né? Mas eu acho que, de certo modo, as coisas sempre podem atravessar a gente, ou não também, não tem problema. Tem coisas que não atravessam, normal. Mas eu acho que se a gente dispor um tempo, de alguma forma aquilo vai atravessar, nem que seja, pô, isso não me atravessa em nada, acho nada a ver. Mas, no geral, as pessoas não têm essa disponibilidade, sabe? Pela forma que a sociedade é constituída hoje em dia mesmo. Que eu acho que, não sei.
E eu acho que é interessante, puxando um pouco isso, falar um pouco do jardim. Não sei, eu acho que essa questão dos significados essa obra é bem interessante. Beleza. Né, que eu tava falando muito de antes desse ritmo de nunca chegar no jardim. Mas, enfim, com toda essa minha pesquisa, né, eu acho que o que me motivou mais no jardim, no início principalmente, foi querer despertar essa capacidade que é intrínseca a todo mundo, que é tipo assim, gente, no início, tipo assim, não relacionado ao jardim, mas no geral era, todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe criar imagens, mas a gente é condicionado desde cedo a achar que a gente não sabe, né? Então o jardim, talvez, pensar essa interatividade do jardim foi nesse sentido de querer despertar, né, essa força que todo mundo tem dentro de si, que é tipo de criar, de imaginar. Então, o jardim, hoje eu entendo ele como uma rede de obras, mas começa a partir da simulação digital, que se chama Jardim Kare Sansui Garden, que ela também é inspirada na prática de construção dos jardins de pedra japoneses. Quando eu fui no Japão, eu pude ir a vários jardins, né, construídos em templos zen, que no geral eles são tipo um campo de areia com umas pedras. E aí é muito doido, né? Porque, tipo assim, um campo de areia com umas pedras, isso se chama jardim. Mas é muito interessante, né? A gente pensar nessa simplicidade, que a ideia é justamente você olhar e criar outros sentidos para aquilo, né? Ah, tem 3 pedras, então a representação de Buda. Ou tipo, é uma montanha e um tigre. Existe todo um certo código, assim, para se criar. E aí o jardim, nessa simulação, você entra e é uma grande vastidão, assim, né, em que o horizonte se funde com a paisagem, é tudo branco, e aí tem esse espaço delimitado no meio, colorido, e são geradas automaticamente, sem formas, né, que eu pré-modelei antes em 3D, em 5 cores diferentes na paleta de cor, e esse espaço delimitado, esse campo, você também pode mudar a cor. Então você pode andar por esse ambiente e pegando essas formas e colocando e criando o seu próprio jardim. E à medida que você vai fazendo essa construção tridimensional, você também é gerada automaticamente uma imagem bidimensional, como se fosse uma visão de cima. E aí, idealmente, né, a minha provocação inicial, que antes de você entrar na simulação tem um pequeno texto, é para que a pessoa perceba o seu corpo físico e, a partir dessa percepção, ela construa esse jardim, essa imagem, né, essa tridimensionalidade digital. Então aí eu acho que tipo talvez o jardim, né, atualmente ele junta vários aspectos da minha pesquisa, né? Esse espaço entre o físico e o digital, ele traz essas formas que eu já vinha pesquisando, experimentando, assim, tipo, para modelar essas formas tridimensionais que aparecem no jardim, eu fui olhando vários caderninhos meus e vendo quais eram as formas mais recorrentes que tinham e como eu poderia transformar elas em tridimensionalidades. E foi isso, né? A princípio, eu queria que ele fosse uma grande instalação física, que tudo fosse possível acontecer nesse grande espaço, mas assim, isso me demandaria ou passar no edital, ou ter financiamento, ou ter uma galeria, Sim. para poder construir, né, toda essa estrutura, todos esses objetos. Não teria essa coisa do digital, que é ser gerado aleatoriamente, né, porque, enfim, teriam os objetos em si mesmo, já pré-definidos.
E aí eu tava fazendo um acompanhamento artístico e as Com quem? curadoras falaram lá na Pilastra, que é uma galeria aqui de Brasília, com a Marina Destro e a Gisele Lima, que são duas curadoras daqui também. A Mari agora tá no Rio, mas na época ela tava aqui. E elas, tipo assim, minha turma, quase todo mundo trabalhava com coisas bidimensionais, tipo pintura ou desenho. E aí elas deram esse desafio da gente fazer uma coisa tridimensional. E foi quando eu criei esse projetinho do jardim para apresentar. E a gente já estava na pandemia, né? Acho que foi maio de 2020. E eu falei com o meu irmão. Falei, porque ele é formado em artes também. E na época ele estava trabalhando com game designer. Sei lá. E aí ele falou assim, por que a gente não faz isso no digital, né? Eu posso pedir para o meu amigo programador me ajudar, é bem simples de fazer essa estrutura e fazer isso acontecer. Aí eu falei, beleza, nem dava, tipo assim, não era algo que eu tinha não pensava muito, assim, que ia ficar tão legal, sabe? E aí, à medida que a gente foi nesse processo, eu comecei a gostar muito, muito mesmo dessa obra. Só que como, tipo assim, eu era uma artista extremamente do físico, né? Tipo, apesar de trabalhar com animação, com vídeo, ter alguns projetos no Instagram, eu sempre produzia objetos físicos, né? Eu trabalhava com impressão de publicação. E aí eu fui querendo entender onde eu poderia veicular esse projeto, porque para mim também não fazia sentido criar esse lugar e ninguém ir lá construir as coisas, né? Tipo, a interação, a ativação da obra era algo extremamente importante para mim. E a pandemia ajudou um pouco nisso, assim, né? De começar a pesquisar mais sobre arte digital e tudo mais. E aí, no início de 2021, eu fui convidada para participar do Riquet Nunc, né? Para trabalhar. E foi quando eu vi a oportunidade de botar essas imagens que eu criava lá para jogo no mundo. E para mim vender o meu trabalho, não necessariamente num status de obra de arte e tudo mais, sempre aconteceu, porque eu vendia zine e eu entendi um pouco essas imagens que eu produzia, talvez no mesmo nível do que é uma zine, assim, tipo, algo que eu criei e tal, e tipo assim, de boa, de vender baratinho, ok, por mim tudo bem. Não tinha tudo isso de ser tipo, uma obra de arte tem que vender caro, meu valor de mercado, não sei. E era um experimento também, né? O Riquet Nunc, ele sempre foi um experimento. Eu acho que é legal falar o que foi o Riquet Nunc, que eu acho que tem uma galera que não sabe. O Riquet Nunc foi a maior plataforma, acho que dá pra dizer isso, de NFT, né, brasileira, que aconteceu do nada, foi uma explosão. Ninguém entendeu muito como é que aconteceu, como surgiu, ou como desapareceu também. Isso é quase que uma lenda urbana da internet. E a Thaís foi uma das heads, né? Dá pra dizer, do Riquet Nunc, que participou disso. Era o fundador, ele é de Brasília também. E todas essas obras do Jardim são NFTs, não? Sim, todas as imagens, né, que eu criei lá dentro. Porque aí, tipo assim, aconteceu isso, né? Quando foi o meu irmão também, um salve pro Coxa, grande Coxa, por favor, sigam ele, acompanhem o trabalho dele. A gente pode pôr aqui embaixo. Sim. Vamos fazer a publi. Você pode fazer a publi. E pra fazer, na época eu nem sabia o que era NFT, era tipo, foi antes do Beeple, foi... Só pra deixar muito claro, pera, acho que é desse lado. Essa obra que tá aqui é um NFT, um registro do Jardim. Isso. E aí eu comecei a pesquisar também o que era NFT e tal. Eu acho que talvez as melhores coisas, mais divertidas, elas sejam assim um pouco descompromissadas mesmo, né? Que aí quando eu comecei, na verdade ninguém sabia o que ia dar aquilo. E aí do nada começou a bombar muito e eu entendi que podia ser um lugar para eu ir experimentando com o jardim.
E aí eu começo a fazer essa série que eu entendo enquanto uma performance, porque ela cria uma presença digital que se chama Jardim Prática. Que aí durante mais ou menos um pouco mais de um mês, eu entrava todo dia no jardim e criava 3 imagens. E ia mintando essas imagens. Então, tipo, também tinha essa questão de ser um grande volume de imagens, né? Eu acho que no total Uhum. foram mais de 100 imagens criadas e mintadas. E isso foi criando também, tipo, uma espécie de uma marca estética minha, né? E aí todo mundo já via, meio sabia. Uhum. E depois que eu mintei todas essas imagens, eu colocava lá, imagem criada dentro da simulação Jardim Careçançu e Garden. Mas eu acho que, tipo assim, na internet, as pessoas não prestam muita atenção nas legendas. E aí eu coloquei a simulação aberta para o público, né? Quem quiser entrar, ela ainda tá lá no site da Guava Galeria. Links E eu aqui embaixo. comecei. Eu já vou botar todos os links. Vai. A pedir para as pessoas me enviarem as imagens que elas também iam criando, né? Então, com essas imagens, eu criei uma obra que se chama Jardins, que é uma colagem digital de todas essas imagens que eu criei, junto com essas que eu fui recebendo, né? E eu também fui desenvolvendo outros projetos a partir, outras obras a partir dessa simulação, né? Eu fiz uma série de pinturas. Fiz uma outra ação parecida com essa no final do ano passado, em que eu criei uma galeria digital, também só dessas imagens que eu ia recebendo. Então, não sei, o Jardim, eu fico muito feliz com esse projeto, né? E que me levou a tantos lugares também, né? No final do ano passado eu expus na Art Basel Miami, que é a maior feira de arte das Américas, né? Agora eu estava numa exposição em Nova York também, essa colagem Incrível. Jardins. Foi para essa exposição na Alemanha e, enfim, né, algumas exposições online também que eu consegui participar com essas obras que eu fui criando, sabe? Uhum. Então, sou muito feliz mesmo com esse projeto. É também o que eu venho escrevendo na minha dissertação de mestrado. E eu acho que ele me deu muitas possibilidades, assim, de experimentar essa interação, né? Que eu já tinha experimentado de outras formas, tipo assim, nas feiras de zine, que eu ia lá, tinha que explicar meu quadrinho, vender, e ouvir o feedback das pessoas, que sempre foi, tipo, talvez o que me trouxe mais felicidade, assim, né? Ouvir essas percepções, como o meu trabalho atravessava. Ou até mesmo na tatuagem, porque, assim, eu achava muito inusitado as pessoas quererem tatuar meus desenhos de verdade. E aí eu sempre perguntava, por que você escolheu esse desenho? E sempre tinha uma história. Ou não, às vezes, tipo assim, nem sempre precisa ter um significado a tatuagem, não defendo isso. Mas, tipo, de algum modo, quando você escolhe um desenho é porque ele te atravessa, né? Não que ele tem que ter esse significado fixo, estático, de representar uma coisa, mas eu acho que normalmente é porque Existe algo algum. chama a gente, né? Eu acho que existe algum tipo de representação ou de aproximação ali, né? Com o Isso. desenho. Mas. Pode falar. Não, é isso. E, tipo, aí o jardim eu senti que eu pude trabalhar essa interação e esse convite, né, ao público, pensar também essas relações de tipo que quem experiencia a obra não necessariamente é somente, né, um espectador. É possível fazer esse deslocamento, né, entre tipo ser só um espectador e ser um participador. E como esse deslocamento, ele também mexe na relação que a gente tem enquanto artista e público, né? Porque, de certa forma, ele torna mais horizontal essa relação, porque a obra precisa dessa ativação e, tipo, não que a pessoa vai... ela pode até criar outras obras dentro da sua obra, né? Mas, enfim, é um sistema que você mesmo que criou e tudo mais. Mas eu acho que é interessante ir pensando, né? Como
deshierarquizar essas relações que a gente tem, e não só necessariamente tipo artista público, mas todas as relações, né? Porque eu acho que é isso, eu acho que talvez voltando ao que a gente estava falando no começo, né? A hierarquia ela gera competição, enquanto que talvez seja mais interessante agora a gente pensar em colaborações, trocas, né? Conexões, porque a gente sabe que hierarquia e competição gera um mundo que a gente está vivendo hoje, que é um grande caos, que é muito violento, tipo, muito violento, né? A gente acaba de ver, enfim, né, esses casos aqui no Brasil, sobre a questão do aborto, nos Estados Unidos isso sendo revogado, e, tipo, quanto que isso não é violento para todos nós que temos úteros, né? Que a gente não pode mais decidir sobre o nosso próprio corpo. Então, eu acho que é importante a gente chacoalhar, né, essas relações, justamente para a gente conseguir pensar novas coisas, imaginar outras formas, para que aí sim o futuro seja algo possível. Viajei agora, né? Não, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a Helena também, que veio aqui no canal, inclusive, sempre tem links, acho que nos negocinhos dessas conversas. Ela fala bastante sobre isso. Inclusive, acho que vocês se conhecem da Tatu, mas eu acho que muitos artistas estão vindo mais com esse discurso da colaboração, e eu acho que isso é o futuro mesmo. A gente tem que partilhar esses conhecimentos. Eu acho que o YouTube e principalmente o canal tá aqui meio que para fazer isso mesmo, pra gente deshierarquizar a coisa e deixar mais acessível. Tanto que eu evito muito fazer um discurso muito complexo e sim, sempre tento trazer uma conversa mais acessível, porque eu acho que a gente tá aqui para chegar em mais lugares. Se a gente quer ter um discurso muito complexo, muito cheio de referências, acho que a gente pode fazer isso na academia ou em outros lugares, onde a maioria das pessoas não tem acesso, e manter para essas únicas pessoas que vão ler isso ou que vão consumir esse tipo de conteúdo. E aqui é uma outra ideia. Acho que a ideia é você deixar cada vez mais tangível e tocável para as pessoas e fazer com que essas conversas possam, esses pensamentos possam atingir um maior número de pessoas que muitas vezes não são contempladas pelas instituições, e muito menos tanto privadas quanto públicas. Acho que a gente poderia realmente fazer uma conversa aberta sobre, com outras pessoas interessadas, e inclusive vocês podem me cobrar aqui pra gente falar, eu e a Thaís, e convidar outras pessoas, que eu acho que poderia ser muito legal e muito interessante de pensar também esse NFT como um espaço de experimentação, como um suporte, como a tela é. Total, é. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje. E foi incrível a nossa conversa, Thaís. Muito obrigada. O seu trabalho é muito interessante. Eu acho muito importante a gente pôr de uma maneira pública todo esse processo que muitas vezes já é público, né? Porque já está na internet, vem de uma geração um pouco mais do digital, um pouco mais do compartilhamento. E é legal ter esse trabalho interativo que eu já tinha conhecido há um tempo atrás. E é isso. Eu acho que todo mundo deveria acessar, todo mundo deveria ver. O texto desse trabalho que está no site é incrível. E eu vou deixar também todos os links aqui para quem quiser ver. E é isso, gente. Eu quero agradecer você mais uma vez. E também quero agradecer, gente. Quem puder visitar o jardim, tá disponível, quiser me enviar. Quem quiser também, sei lá, aprender um pouco mais sobre NFT, tamo aí, fala com a gente nas redes. Sim. E é isso, né? Tipo, a internet tá aí pra gente aprender e compartilhar também. É isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui. Meu Deus. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora e pedir, se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like, ative o sininho e também deixe seu comentário aqui embaixo, falando se gostou, se odiou, deixando uma pergunta para Thaís. E
sigam a gente no Instagram para ver quem são os próximos convidados. Sigam a Thaís, sigam o irmão dela, sigam todo mundo e acessem os links que eu vou deixar aqui embaixo. E por hoje é só. Um beijo. Tchau, gente.